Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bate-Papo Dr. Flávio Oliva. E hoje nós iremos conversar sobre o Novembro Azul, sobre o mês dedicado à saúde do homem como um todo. E para nós conversarmos sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber um grande amigo, de infância, Dr. Ítalo Cortez, urologista. Ítalo. Satisfação enorme, Flávio. Muito obrigado pelo convite. É um mês que a gente dedica aí aos cuidados de saúde com os homens em geral, né? E queria primeiro te parabenizar por essa nova jornada que você está tendo, esse novo trabalho que você vem desenvolvendo, levando aí várias informações para a população em geral e conteúdo bem diverso, mas que no fundo tem muito a ver com a questão da saúde e que você se reinventou dentro da tua área, né? Eu digo que o Flávio é um excelente colega e que ele vem se reinventando ao longo dos anos. Então, formou em odontologia, trabalhou, brilhou naquela área, formou em medicina, começou do zero, fez cirurgia geral, agora está mudando para uma outra área que é a medicina integrativa, reposição hormonal, emagrecimento, e eu acho que isso muito tem a ver com o que a gente está vivendo agora, né, na população brasileira e talvez até na mundial mesmo. Você vê que o número de academias aumentaram, as pessoas se cuidam mais, elas fazem dieta, elas têm novas formas de tratar, e eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje, que são os cuidados de saúde com os homens. Antes se falava muito em câncer de próstata e agora a gente aborda de uma maneira muito mais ampla, né? É muito importante, muito interessante nós conversarmos sobre saúde. Sim. O grande propósito desse podcast realmente foi isso, divulgar a saúde de uma maneira como um bate-papo, abordando Sim. diversos temas e que a população tenha acesso à informação. Às vezes são orientações simples que realmente promovem saúde e previne doenças. Então, exatamente. Chegamos agora um ponto importante. Que é prevenir a doença e promoção de saúde. É um conceito antigo, porém hoje estamos trabalhando cada vez mais. E eu sou amigo do Ítalo há muito tempo, então, desde de infância. Eu queria que o Ítalo falasse um pouquinho sobre a sua formação, sobre como é que foi a trajetória na medicina até chegar na urologia. Me fala um pouco, Ítalo. Bem, eu comecei na Universidade Federal do Amazonas, né, na UFAM. Eu ingressei logo depois que a gente terminou ali o Colégio Militar, terminamos em 94, aí fiz o vestibular, teve um ano que ficou parado por causa de greve e tudo, então eu comecei a formação acadêmica na UFAM. Então foram 6 anos de faculdade de medicina, depois 2 anos de residência de cirurgia geral, depois 3 anos de residência de urologia. Os 2 primeiros anos eu fiz aqui em Manaus mesmo. Na época existia um convênio com o HC, o Hospital das Clínicas de São Paulo, e eu consegui fazer o 3º ano da minha residência lá. Eu fui o último residente a fazer um ano inteiro, né? Os 2 primeiros fizeram, eu fui o 3º, fiz um ano inteiro da residência lá, complementando a residência daqui, e depois aproveitei para já fazer o mestrado, e voltei de São Paulo com o mestrado defendido já no final de 2008, e depois fiquei fazendo o doutorado, que a gente chama de um doutorado sanduíche, né? Que você vai, faz um pedaço, volta, e ficava indo a São Paulo ali com uma frequência mensal, às vezes até mais de uma vez, para poder concluir o doutorado. E nesse período, terminei tendo a oportunidade de fazer o concurso da UEA para professor, que era uma coisa que eu queria muito, e fiz em 2009, no final de 2009. Em 2011 comecei a trabalhar na UEA como professor, trabalhava já na Newton Lins também como professor, então eu sempre quis essa carreira acadêmica e também um pouco da formação voltada para isso. Aí concluí o doutorado e agora continuo aí na pesquisa, no ensino, na assistência, sempre inovando em novas tecnologias também na área da urologia, e ao longo desses 22 anos aí de formação já. Essa é a formação do médico. O médico constantemente está estudando, a formação é longa, então são anos e anos de residência, mestrado, doutorado, e quando o médico se torna professor, é um aprendizado eterno, porque Sim. tem que estar sempre estudando. Isso é importante, o maior beneficiado é o nosso paciente. Então a nossa formação, um médico bem formado, o paciente é o grande beneficiado. Tá? E os alunos também. E os alunos. Eu acho que como a gente precisa disseminar essa
essa formação acadêmica para eles, eles também terminam sendo muito beneficiados. Nem a propósito, depois do tema que a gente deve conversar um pouquinho sobre câncer de próstata, existem vários estudos já mostrando que a rede básica ela tem uma formação, uma importância muito grande na investigação e no rastreio do câncer de próstata. E a gente, dentro da universidade, ensina o aluno a fazer isso, para que depois esse paciente já chegue para a gente triado, né, com PSA, com ultrassom, com toque retal, para a gente fazer só o tratamento. É muito importante essa formação do básico, porque 80% a 90% das doenças conseguem ser prevenidas lá na assistência básica, no atendimento primário, lá no postinho. Então, um médico... Orientação, né? Uma boa formação, ele consegue já prevenir e até orientar precocemente o encaminhamento do especialista. É isso. Mas, doutor Ítalo, nós chegamos no mês de novembro, e é um mês que a Sociedade Brasileira de Urologia, é isso? Isso. Fez uma campanha sobre o Novembro Azul para focar na saúde do homem. Historicamente, o homem se cuida menos do que a mulher. Infelizmente. A mulher começa lá com uns 12, 14, 15 anos, vem a menstruação, ela começa a ter as dores, as cólicas, ela começa a ir no ginecologista muito cedo. Sim. O homem, historicamente, não tem esse mesmo acompanhamento desde cedo. Historicamente, o homem vai mais tarde. Até por medo, cultural, por preconceito, né, é cultural. É medo do diagnóstico. A gente precisa mudar isso, né? Então, me fala um pouco, doutor Ítalo, como é que é o Novembro Azul, a finalidade e o que tem sido realizado nesse mês? Bem, então assim, só para vocês entenderem de onde começou o Novembro Azul. O Novembro Azul ele começou lá por meados do ano 2000, né? 2003 mais ou menos, começou na Austrália. Era um movimento onde alguns homens resolveram chamar a atenção do Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, que é o dia 17 de novembro, e eles resolveram deixar o bigode crescer, né? E o bigode crescendo chamava atenção e eles divulgavam essa ideia. E aí vem do inglês mustache, né? E aí o November, que seria o mês do novembro voltado para isso. Então ficou aquele movimento chamado Movember. Né? Então, Movember Blue, né, seria isso, e sempre chamando atenção para o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata. Durante muitos anos se falou somente sobre câncer de próstata. Então, Novembro Azul, câncer de próstata. Hoje, a gente já aborda uma coisa um pouco mais ampla. Então, a gente fala muito sobre a saúde do homem como um todo. Então, reposição hormonal, o câncer de próstata, os cuidados com os adolescentes, né? Existe uma campanha da Sociedade Brasileira de Urologia no mês de setembro, que é voltado também à saúde do adolescente. Mas a gente aproveita esse momento para dizer que o urologista ele não é o médico do homem somente quando ele passa dos 40 anos. Na realidade, eu tenho vários pacientes adolescentes, adultos jovens no consultório que fazem um acompanhamento periódico. E nesses homens, dependendo da idade, a gente vai falar sobre diferentes doenças, diferentes exames que eles podem fazer para poder melhorar a sua qualidade de vida e também tratar as doenças pré-existentes, né? Em relação ao câncer de próstata especificamente, a gente chama muita atenção, Flávio, porque é a doença que tem maior incidência, né, ali na população depois de 50 anos de idade, só perdendo, é o câncer no caso, né, só perdendo para o câncer de mama, o câncer de pele, não melanoma, né, e é equivalente ao câncer de mama nas mulheres. Então é por isso que a gente tem essa importância muito grande como urologista de falar para os homens que eles precisam fazer o rastreamento, que é o rastreamento específico, não aquele rastreamento geral para a população toda. É um rastreamento que, atualmente, pela Sociedade Brasileira de Urologia, a gente preconiza que depois de 45 anos, para os homens que tiveram histórico de câncer de próstata na família, são da raça negra ou afrodescendente e têm sobrepeso, obeso, né, obesidade. Porque esse público é um público que tem maior chance de desenvolver o câncer de próstata. E nos outros homens, acima de 50. Então a gente divide ali a população, 45 para os que têm os fatores de risco e 50 para todos os demais homens.
E nisso daí a gente faz exames periódicos, né, para poder... Então ficou bem claro que o homem, 45 anos de idade, raça negra, história familiar e com obesidade são fatores de risco. Então, tem que fazer o tratamento, o diagnóstico precocemente, o quanto antes melhor. Apesar de o homem não ser apenas a próstata, né, tem inúmeros problemas de saúde que envolve a parte urológica, digamos assim, a abordagem hoje do médico não é apenas tratar essa queixa, a gente trata o paciente como um todo. A abordagem geral, ele tem, são vários pilares, tem um emocional, às vezes a gente termina sendo um ombro amigo para o paciente, e às vezes um problema conjugal, um problema de relacionamento, a gente consegue resolver também orientando bem e tirando às vezes o peso daquele paciente, aquela sobrecarga. Isso é importante. A saúde é muito mais do que apenas fazer um exame ou prescrever um medicamento. É muito mais do que isso. Perfeito. Mas voltando para o câncer de próstata, o câncer de próstata ele tem poucos sintomas, não é isso? Na fase inicial, ele não tem. E às vezes o paciente acha que não tem nada, eu não sinto nada, o meu jato urinário não está fraco, está normal, eu não acordo à noite para urinar, eu não tenho hesitação, que é aquela vontade de finalizar a urina. Ele não sente nada, então ele acha que está tudo bem com ele. E, na verdade, não é isso. Eu queria que o doutor Ito explicasse um pouco a parte da sintomatologia da doença da próstata e a importância dos exames, que é o grande receio do paciente, é o toque retal, achando que eu não vou fazer porque eu sou macho, eu sou homem. Vai mudar minha masculinidade, né? E, na verdade, é muito mais macho quem faz, quem cuida de si mesmo, do que quem tem um preconceito ou um medo. Então, vamos lá. Eu acho que é bem importante essa colocação. A gente precisa deixar isso aí bem claro para você que está em casa nos assistindo aí, sobre a questão dos exames e os sintomas. Na realidade, na fase inicial, o câncer de próstata não tem sintoma nenhum. E aí é o grande detalhe, porque tem muitos homens que falam assim, se eu não estou sentindo nada, por que eu vou no médico? Aí ele tem aquela ideia, né, de quem procura, acha. Só que a gente precisa complementar, e quem acha, trata. Né? Então, na fase inicial, grave, você homem, e você mulher também, que gosta do seu marido, do seu pai, do seu avô, tem que orientar ele que na fase onde nós conseguimos curar o paciente, ou seja, lesões muito pequenas, indetectáveis ali, às vezes por alguns exames, e detectáveis apenas pelo conjunto de exames e num rastreio específico. É aí nessa fase que a gente consegue curar. 90% a 95% dos cânceres de próstatas, eles são curáveis na fase inicial, e o paciente não sente nada. Ele não tem nenhuma queixa da parte urinária, ele não tem queixa na parte sexual, porque são lesões pequenas. Às vezes são lesões menores do que 1 centímetro dentro da próstata. E aí quando você faz os exames, está lá um câncer numa fase inicial. E na fase mais avançada, que é quando o paciente já chega para você com sangramento na via urinária, tendo retenção urinária, que é não conseguir fazer xixi, levantando várias vezes à noite para ir ao banheiro, dor óssea, né, que é a doença metastática, a doença já foi para os ossos. Nessa fase, a gente vai ter o que fazer, mas são tratamentos mais paliativos. São tratamentos que a gente vai tentar dar qualidade de vida para o paciente e melhorar a sobrevida, dar mais tempo de vida para ele. Mas a gente não consegue curar, deixar ele sem a doença. Tá? E os exames, eles são exames preconizados já pelas sociedades brasileira de urologia, americana e europeia. Elas divergem muito pouco entre si, mas num contexto geral, são o exame de PSA, que é um exame de sangue, que é feito através da coleta do laboratório. Você manda para análise e ele, de acordo com a sua idade e tamanho da próstata, vai ter um valor correto. Né, um valor para que o urologista faça a análise adequada, ou o médico que está lá no postinho de saúde. Certo. O exame do toque retal, que não vai mudar a masculinidade de ninguém, tá? E aqui vale a pena a gente até enfatizar que os homossexuais, eles também têm câncer de próstata, porque eles têm próstata, né? Então eles precisam ser investigados também. Em alguns casos, eles fazem bloqueio de hormônio, e isso aí termina diminuindo ali, no primeiro momento, a incidência do câncer de próstata, mas não deixa com que ele não tenha nunca, não é assim. Tá?
o exame do toque, o exame do PSA e o exame de ultrassom, que ele não vai ser rastreando específico para rastrear câncer, mas ele vai ser um exame que vai trazer dados importantes sobre a doença benigna da próstata, que é muito mais frequente nos homens acima de 50 anos de idade. E essa sim tem sintomas. Essa tem sintomas, bastante. Sintomas precoces, né? Precoce, o paciente tem um jato urinário mais fino, mais fraco, eventualmente pode ter sangramento na via urinária e pode mexer um pouco também com a questão da qualidade de sono, porque o paciente fica levantando muitas vezes para ir à noite. E essa qualidade de sono ruim mexe também com a parte hormonal, e aí a testosterona cai. Enfim, é uma bola de neve, bola de né? neve. Influencia no relacionamento com a mulher, tudo. Porque levanta, sexualidade, na parte hormonal, na parte do trabalho. A pessoa, se não dorme bem à noite, não vai produzir no dia seguinte. Então, é uma bola de neve, um sinal, um sintoma puxando o outro, se manifestando no outro. Mas o mais importante é que nós tenhamos a consciência que nem toda vez que o PSA está elevado, quer dizer que seja um câncer. Existem outras doenças que podem levar ao PSA. Então é importante que o paciente vá ao médico, PSA, o toque, uma boa anamnese, que é uma conversa com o paciente, e você começa a entender a história dele. Doutor Ítalo, um PSA elevado, o paciente tem que ficar desesperado? Vamos lá. Essa pergunta é bem interessante, Flávio. E aí, assim, o PSA ele não é um marcador de câncer de próstata, tá? Isso é uma coisa importante que você que está nos assistindo aí em casa precisa saber. Ele é um marcador de doenças da próstata. Ele é um marcador da próstata. Então, eventualmente, se o paciente tiver uma inflamação da próstata, por exemplo, uma prostatite, o PSA sobe, tá? Se ele tiver um câncer de próstata, ele também pode subir. E em alguns casos da doença benigna, dependendo do volume da próstata, ele também sobe. E aí os pacientes ficam meio perdidos com relação a isso, falam, caramba, mas se ele pode subir em tudo, como é que vocês sabem quando eu tenho câncer ou não? E a gente faz avaliações específicas da velocidade de crescimento do PSA, da relação do PSA livre sobre total, da densidade, né? Que aí a gente relaciona tamanho de próstata com PSA. E, eventualmente, a gente lança a mão de um exame que é muito importante, que é a ressonância multiparamétrica da próstata. É um exame de imagem excelente, né? Que, quando laudado por radiologistas experientes e com máquinas boas, de boa qualidade, a gente consegue ajudar muito o nosso raciocínio de formação para saber se esse paciente tem uma doença benigna ou se ele tem um câncer de próstata. Então eu digo que a ressonância multiparamétrica, quando bem laudada, ela vem para nos ajudar bastante. Um dado que a gente precisa deixar é que nem toda ressonância magnética de próstata é bem laudada. Infelizmente, existe discrepância de laudos de serviços de radiologia de quase 20% a 25%. Ou seja, você faz um exame num local, vem uma classificação de PIRADS 4, por exemplo, que é a classificação da próstata pela ressonância. Você faz no outro lugar, vem 2. E agora? E agora? E aí? Aí tem que entrar a experiência do urologista, o toque retal, a avaliação do PSA, velocidade de crescimento e, eventualmente, você tem que repetir esse exame em um outro lugar que seja qualificado. Na verdade, como tudo na medicina, você não pode dar o diagnóstico apenas por um único exame, por uma única imagem. É necessário você montar o quebra-cabeça da história clínica do paciente, do exame físico do paciente, no caso específico da próstata, realizar um toque, realizar o PSA, fazer a ressonância multiparamétrica. Você tem que montar e entender o contexto como um todo para dar o diagnóstico. Falando ainda sobre o câncer de próstata, quando você tem o diagnóstico do câncer, você tem que fazer uma biópsia, algumas vezes, faz uma biópsia guiada por ultrassom, você vai lá, tira um pedacinho da próstata e vai fazer, porque a gente só pode dar o diagnóstico se é câncer ou se não é câncer, com a biópsia. Você tem que ter o histopatológico para poder dizer o que é aquilo. Depois que você tem o resultado, existe uma classificação para saber que tipo de câncer é aquele, e a partir daí você tem um prognóstico, uma evolução da doença e um tratamento específico. Ítalo, o tratamento sempre é cirúrgico? Vamos lá. Então, assim, o raciocínio é exatamente esse que você fez. A gente pede todos aqueles exames, examina o paciente, faz a ressonância. Se tiver um toque retal alterado, um PSA alterado, uma ressonância com
classificação acima de PIRADS 3, né, 3, 4 ou 5, a gente tem que fazer a biópsia de próstata. Atualmente, a gente faz uma biópsia já em Manaus, desde 2023, chamada biópsia transperineal da próstata, que é uma biópsia muito melhor do que a transretal, porque ela diminui a chance de infecção, menos de 1%, e sangramento que não tem via retal, porque a agulha não entra pelo reto, e sim pelo períneo. E o períneo é aquela região que fica entre a bolsa escrotal e o ânus, aquela chama região perineal. Quando vem o resultado e mostra lá que o paciente tem um câncer de próstata, e o mais comum é o adenocarcinoma de próstata, ele vai vir uma classificação, ou até duas. Classificação de ISUP, que é uma mais moderna, e a classificação de Gleason, que é uma classificação mais antiga, mas que ainda é muito válida. E às vezes os bons centros mandam até as duas classificações, vem Gleason e ISUP. Nós vamos analisar, nós urologistas, oncologistas e até mesmo os radioterapeutas, vamos discutir o caso do paciente, né? Eu acho que é sempre importante ter uma avaliação multidisciplinar, não só o Ítalo dizer, olha, todo mundo vai para a cirurgia, ou todo mundo vai para a radioterapia. Não, não é assim que funciona. A gente precisa ter uma avaliação de cada caso e verificar se os pacientes, naquele paciente em si, se beneficiaria mais de uma cirurgia ou de uma radioterapia, ou se ele precisa fazer radioterapia com bloqueio hormonal, ou com antiandrogênicos já mais modernos, secundários, enfim. A gente precisa estudar o caso do paciente e dizer qual é a melhor forma. Respondendo a sua pergunta de forma objetiva agora no final, Flávio, se os pacientes todos serão cirurgia, a gente indica a cirurgia para pacientes que estão rígidos, né, que têm um bom status de performance, e aí vale a pena o homem estar sempre bem, né, se cuidando, treinando, fazendo dieta, exercício, fortalecimento da parte abdominal e de core, né, que isso garante a ele, junto com um bom urologista, de que vai diminuir a chance de incontinência urinária no pós-operatório. E para doenças localizadas, a melhor cirurgia é a cirurgia robótica, né? Então, a robótica ela veio para nos ajudar em muito, tanto na visualização, que é uma câmera em 3D com alta definição que a gente utiliza dentro do paciente, movimentação dos braços do robô. Lembrando que o robô ele tem 4 braços, então ele me ajuda muito, por quê? Porque eu só tenho 2. Mas no console eu consigo ir variando os braços do robô com os pedais no meu pé e com os joysticks na minha mão e operar o paciente. É como se eu tivesse 2 braços a mais operando aquele paciente naquele momento. Então isso ajuda bastante. A cirurgia robótica é a evolução da cirurgia laparoscópica, né? Ela é uma evolução. Com os movimentos mais refinados, você tem um controle mais delicado de todo o movimento. O robô não aceita o movimento brusco do cirurgião, então ele refina o tratamento. A recuperação muito melhor para o paciente, a visualização das estruturas como um todo, elas estão ampliadas, você consegue fazer todo o tratamento. E é o que tem de mais moderno. Sim. Manaus, infelizmente, nós ainda não temos um robô. Alguma previsão de robô, Ítalo, para Manaus? Sim. Eu tive semana passada no Congresso Brasileiro de Urologia falando sobre esse tema, né? Fui convidado para uma mesa de biópsia de próstata, discutindo com vários colegas no Brasil todo. E lá a gente teve a informação de que 2 hospitais já estão com robô comprados. Né? Um deles já está com robô pago, só esperando uma reforma para instalar o robô. E o outro está numa fase de negociação bem avançada e previsão ali para até março de 2026 a gente já ter 1 ou até 2 robôs instalados aqui na nossa região. O que vai nos ajudar muito, né, Flávio? Porque você imagina, desde 2018 eu viajo praticamente a cada mês ou 2 meses para São Paulo para operar os nossos pacientes daqui. Eu e vários outros colegas, né, urologistas, cirurgiões de aparelho digestivo, cirurgiões pélvicos, nós temos já um grupo de colegas capacitados na cirurgia robótica para operar os nossos pacientes. Então, quando esse robô chegar aqui, vai ser muito bom. Vai ajudar para a gente e vai ajudar muito mais o paciente, que não vai ter esse custo de deslocamento e vai poder tratar na sua própria cidade, próximo da sua família. Sim. Que é importante, porque o tratamento não é apenas operar o paciente. Sim. Todo o contexto, desde o acolhimento do paciente, o pré-operatório,
a cirurgia e o pós-operatório, todas as etapas são importantes. Sim. O robô, ele veio para ajudar, e para quem não entende ou não sabe, o robô não é sozinho. O robô é uma máquina que você comanda. Sim. Então, ele não é autônomo, ele precisa ter um cirurgião por trás, operando o aparelho. Isso. E para você operar esse aparelho, você tem que fazer um curso, uma capacitação, Isso. um treinamento específico para ser reconhecido e poder utilizar e operar aquele equipamento sofisticado. Como é que faz parte hoje? E não é apenas para o urologista. Todo cirurgião, então várias cirurgias que você pode usar o robô, desde uma vesícula, uma hérnia, uma cirurgia oncológica extensa na parte pélvica e a parte da próstata. Como é que é esse treinamento, a capacitação para poder operar o robô, e quais são os grandes benefícios? Porque a cirurgia aberta da próstata, ela termina lesionando estruturas mais delicadas da parte urológica, um nervo. Sim. Como é os benefícios da parte robótica? Bem, em relação ao treinamento, é o seguinte, você precisa fazer uma qualificação, né, uma capacitação, você tem que ir a um grande centro robótico. Então, no caso, eu acabei fazendo o meu no hospital de São Paulo, chamado Hospital BP Mirante, que é a Beneficência Portuguesa Mirante, sobre a coordenação e tutoria lá do Dr. Gustavo Guimarães, que é um grande amigo, se tornou e foi durante muito tempo e ainda continua sendo o nosso orientador ali, tutor, proctor, né, que a gente chama dentro da urologia, chamou proctor, e eu acabei fazendo lá desde 2018, fiz a qualificação. Na realidade, você tem uma primeira qualificação que é pela própria empresa, né, pela Intuitive, porque a gente utiliza o robô da 20, e depois, quando você alcança ali 20 cirurgias proctorados, você recebe uma qualificação da Sociedade Brasileira de Urologia. Essa eu também já recebi, e já tem essas duas qualificações. E aí a próxima etapa é, depois de um longo período e muitas cirurgias, 70, 100 cirurgias, você pode se tornar um proctor também. Você vai ensinar os outros colegas a fazer a cirurgia. Essa etapa eu ainda não alcancei, ainda estou fazendo mais cirurgias, e eu acredito que quando o robô chegar aqui vai ser muito bom, porque a gente vai ter a oportunidade de operar mais casos e orientar os colegas que aqui estão e que ainda não têm a sua qualificação na cirurgia robótica. Quais são os principais benefícios para o paciente urológico? Então, o robô ele ajuda muito para a gente ter uma boa identificação dos vasos, do esfíncter urinário do paciente, dos nervos, né, do plexo nervoso, e com isso você diminui ali a chance de incontinência, de impotência, e traz margens boas do ponto de vista oncológico. Nem todo paciente operado por robô, isso vale a gente deixar claro para quem nos assiste, nem todo paciente operado com a plataforma robótica vai ficar continente e potente. E aí vem a grande pergunta, mas por quê? Eu estou investindo tanto num equipamento, num médico bom, e mesmo assim eu fiquei incontinente, ou mesmo assim eu fiquei impotente. É porque não depende somente disso. Você depende também de doenças que esse paciente já tem ou já teve. Exemplo, obesidade, hipertensão, diabetes. Né? Se a doença está invadindo aqueles nervos, porque o nosso primeiro princípio é retirar a doença oncológica. Então, se ela está invadindo ali um momento próximo dos nervos, você prefere, naquele primeiro momento, tirar o câncer do paciente, mesmo que isso possa deixá-lo impotente. E aí, depois, num segundo momento, você trata com medicações orais, medicações injetáveis ou até mesmo um implante de próteses penianas. Então eu vejo que o robô ele veio para nos ajudar, mas muitas pessoas ainda acham que o robô vai fazer um serviço perfeito e que não vai ter complicação. E na realidade não é assim. Ele é uma ferramenta utilizada pelo médico e que precisa ser uma ferramenta boa. O médico tem que ter qualificação e o paciente também tem que ter a parte dele, né? Quanto mais rígido, melhor. Porque outras doenças, como diabetes, como obesidade, influenciam. Total, o paciente sobrepeso influencia o grau, digamos assim, da doença, de invasão, extensão, né, da doença. Da doença, se realmente está localizado ou se já localmente está avançado, invadindo, né, alguma outra Isso. estrutura mais delicada. Então, cada caso é um caso.
Cada paciente tem as suas particularidades, tem as suas individualidades, e o tratamento vai ser sempre, sempre, sempre individualizado. Não tem como você garantir resultados. A gente faz sempre o melhor pelo paciente. E eu não posso deixar aqui de falar. Eu tive o prazer, a satisfação de conhecer o Dr. Gustavo lá em São Paulo, através do Ítalo. Eu também sou grato ao Ítalo, vou deixar aqui registrado, porque quando nós tivemos um problema com a minha mãe, teve que fazer uma cirurgia robótica, fomos para São Paulo, então o Ítalo foi acompanhando, realizou a cirurgia juntamente com o Dr. Gustavo, então assim, um momento assim de gratidão. Poxa, obrigado. Pela amizade, são coisas que não tem preço. Sim. Isso fica para a vida, como a amizade como um todo. E quando a gente tem um amigo capacitado, que consegue oferecer o que há de melhor no mundo, no tratamento, que é uma cirurgia robótica, nós estamos falando de saúde do homem, eu estou falando da minha mãe, não. É outra história, uma doença renal. É uma outra história. Mas assim, a urologia não é apenas a próstata. Então, né? É um universo de doenças. Muitos homens têm também problemas de câncer de rim, né? A gente opera bastante pacientes aí com cânceres renais e faz nefrectomia parcial, tirar um pedaço do rim ou até a radical, dependendo do grau de extensão da doença. Então, assim, a saúde do homem é muito mais do que apenas a próstata. O Novembro Azul vem como um mês alusivo, né? Um mês alusivo para você lembrar, né? Chamar a atenção, né, Flávio? Além da próstata, Ítalo, o que nós temos mais? Hoje, a gente fala muito de terapia de reposição hormonal. Quando é que eu posso prescrever uma terapia de reposição para o homem? Tem um termo que andropausa, que quando... É diferente da menopausa, que a menopausa tem uma data certa. A mulher parou de menstruar, 1 ano sem menstruar, você pode colocar. O homem não tem uma data para dizer que está na andropausa. Sim. A produção hormonal vai baixando, ele começa a ter sintomas de libido, da cognição, do humor, da disposição, uma série de sintomas que às vezes o homem acha que isso é normal. Não, eu estou envelhecendo, é normal. Em que momento está indicada a terapia de reposição hormonal? Quais são os cuidados que tem que ter com a reposição hormonal em relação ao câncer, especificamente da próstata? Como é que é hoje essa abordagem? Tá, então vamos lá. Eu acho que é um tema extremamente importante, porque é um tema que está na moda, né, Flávio? Fazer reposição hormonal. E eu digo na moda porque tem muita gente que não tem necessidade, mas que está fazendo. E aí é onde eu gostaria muito de deixar essa minha visão para vocês. O que eu faço no consultório, o que eu pratico com os meus pacientes, o que está baseado nas evidências científicas, né, e não só, entre aspas, o modismo da reposição de testosterona. Testosterona é um hormônio que traz vitalidade ao homem. Ele é muito importante. Eu sou um adepto de uso de prescrição, de testosterona para os meus pacientes que realmente precisam. O que as diretrizes mostram, né? Elas mostram que quando o paciente é sintomático, ou seja, ele tem ali perda de massa muscular, diminuição da libido, que é a vontade da relação sexual, algumas falhas também de ereção, irritabilidade, deficiência de cognição, de raciocínio, sarcopenia, né, que é aquela perda muscular generalizada. Enfim, esse paciente ele é um candidato à reposição hormonal se ele não tiver indícios de câncer de próstata. E aí as sociedades elas variam um pouco na quantidade de testosterona pelo exame de sangue. Mas na nossa sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Urologia, fala-se em 2 resultados de exame de sangue com níveis abaixo de 300 nanogramas por decilitro. E a gente considera que 300 é um valor mínimo. E o valor máximo vai variar ali de 850 a 900. E aí vocês poderiam perguntar, poxa, mas será que o paciente que tem 301 é igual ao paciente que tem 859 de testosterona? Não, não é, né? Então, na realidade, esse valor numérico, ele é apenas para você orientar o teu paciente de uma maneira geral. Mas eu acho que muito mais a sintomatologia, Flávia, do que o paciente sente naquele momento, é mais importante do que o valor do hormônio em si.
O valor ele é para a gente não deixar trabalhar em níveis suprafisiológicos, né? Níveis hoje que eu considero níveis que não são legais, acima de 1.000, 2.000, 3.000. Eu já tive paciente no consultório com níveis de hormônios próximos a 15.000 de testosterona. E aí você fala, caramba, eu nunca vi isso. Eu falei, pois é, eu só vi isso uma vez nesse paciente. Mas eu já vi vários ali com níveis de 5.000, de 6.000, de 7.000 de testosterona. Geralmente são pacientes que estão fazendo reposição para o fisiculturismo, né? Para aqueles campeonatos e tal. É um período da vida deles que eles dão aquela turbinada. Esse daí eu acho que é um risco para esse paciente. Eu sei que existe esse grupo de pacientes que usam testosterona nesse nível, mas eles precisam saber que eles estão arriscando a vida deles, né? Em alguns determinados órgãos, principalmente próstata, fígado, testículo, função sexual, e que não é muito aconselhável, né? Ainda tem um detalhe, que você termina bloqueando o eixo que nós chamamos, o testículo para de trabalhar. Sim. E você pode evoluir até com uma baixa da produção do espermatozoide. Não é isso? Você pode ficar até estéril. Dependendo do tempo que usou o hormônio e do tipo de hormônio que usou, são pacientes que não vão conseguir mais reverter. Né? Então, isso é muito importante, principalmente para aqueles pacientes mais jovens. Né? Então, você recebe ali jovens de 20 anos, 25 anos, às vezes até menos, 18 anos. Eu ia chegar nisso agora, que a busca do corpo perfeito, as pessoas achando que ter um corpo com uma hipertrofia é saúde, colocando uso de hormônio, porque, infelizmente, o mercado paralelo dos esteroides é um negócio gigantesco. Muito grande. As pessoas têm acesso muito fácil. Sim. E quando a pessoa não é capacitada, não é um médico prescrevendo quais indicações, avaliando todos os riscos, você pode estar fazendo mal para o paciente, porque eu vou pedir para o Ítalo explicar um pouquinho sobre a conversão através da aromatase, que a testosterona é convertida no estradiol e é o que vai dar, às vezes, uma ginecomastia no homem. Sim. Ele está achando que está tendo benefício de uma prescrição, de um uso do hormônio em doses altas e está convertendo em uma outra substância, às vezes até no DHT, que vai fazer com que aumente a próstata, que tem a parte da queda capilar. Então, não é apenas prescrever, você tem que ter uma indicação, tem que orientar o paciente, tem que corrigir alguns distúrbios metabólicos desse paciente, ele tem que emagrecer, ele não pode estar inflamado. É uma série de coisas que você tem que avaliar para poder prescrever o hormônio. Porque se prescrever de uma maneira errada, o paciente jovem, adolescente, está usando o hormônio sem indicação, em doses suprafisiológicas. Às vezes o valor é até maior do que está, porque às vezes a máquina não lê resultados acima de um valor. Então, você vê lá 8, 10 mil, pode estar mais do que aquilo. Porque às vezes o paciente está usando 2, 3 vezes por semana o que era para usar a cada 15, 20 dias. Sim. Então, isso é importante, essa orientação do adolescente não, do paciente jovem. Adulto jovem, jovem, utilizado de uma maneira indiscriminada. E muitas vezes ele está usando, né, Flávio, de uma maneira que, assim, não seria o ideal para aquele momento. Por exemplo, eu recebo no consultório, às vezes, um paciente obeso, índice de massa corpórea ali de 40, obesidade mesmo. E aí veio tomando a testosterona porque recebeu um exame de sangue e a testosterona estava 130, por exemplo. Esse paciente é um paciente que você tem que trabalhar, na realidade, dieta, exercício, medicações novas que a gente tem hoje no mercado, um leque enorme dessas medicações para emagrecimento, né? Para depois você fazer uma reposição hormonal. Ou fazer concomitante durante um período e depois ele vai saindo dessa medicação. Ele não vai ficar dependente para o resto da vida disso, né? Mas eu acho que o que vale a pena também a gente deixar de mensagem para esses pacientes mais jovens, falando sobre reposição hormonal, é que muitas vezes a mudança do estilo de vida é o que vai trazer um resultado melhor para ele, né? E não somente o injetável da testosterona. A testosterona é um excelente remédio, é um hormônio, ele precisa ter uma boa indicação para poder trazer os resultados esperados, né?
o hormônio é um refinamento, digamos assim. Você precisa primeiro organizar o paciente como um todo, porque de certa maneira, você quando prescreve um hormônio, você está fazendo, entre aspas, uma bagunça no corpo, mas uma bagunça que eu tenho controle. Que eu consigo colocar a dose adequada, no período adequado e o hormônio correto. Sim. Porque nós falamos há pouco de sarcopenia, o paciente idoso, a partir dos 45, 40 anos, nós começamos a perder músculo. Sim. Então eu sempre falo que a musculação é o nosso maior ativo. O paciente idoso perde músculo. Então, às vezes, você prescrever o hormônio para o paciente, vai dar qualidade de vida para ele, vai dar músculo, vai dar autonomia para ele, liberdade. Então é bem indicado. Proatividade, disposição, né? Essa disposição não é só para o sexo, como muitas vezes as pessoas acham, né? Ah, o meu marido está tomando hormônio e ele só está pensando no sexo. Eu já ouvi muito mulheres no consultório que vêm acompanhando o marido porque viram que ele estava usando ali o hormônio. Eu falei, não, entenda, a testosterona, ela não é só para sexo. Ela é para massa muscular, ela é para raciocínio, cognição, para o próprio envelhecimento. A gente precisa de músculo, né? Só que aí tem um detalhe. Não adianta tomar só o hormônio e ficar assistindo televisão, comendo militos com Coca-Cola lá no sofá. Isso aí não vai resolver o teu problema. Tem que treinar muito, né? Tem que fazer exercício. Homem não gosta muito, né, Flávio, de fazer exercício de membros inferiores. E a gente sabe que são grupos musculares grandes e que fazem elevar o nível de testosterona também. Né? Então isso vale a pena ser frisado. Não é crescer só no tórax e braço. Senão fica aquele sorvete, né? Você tem que fazer perna também. Treinar membro inferior, treinar quadril, abdômen, para você ter um bom resultado. E é esse grupo muscular que vai dar para a gente o quê? Mobilidade. Quando a gente ficar mais velho, você normalmente tende a perder um pouco de mobilidade. Tanto é que os homens começam a usar ali as muletinhas de 70, 80 anos, 90 para frente. Então, o homem que tem mais massa muscular, ele vai ter uma mobilidade melhor. Eu sempre falo isso, que a musculação, você pode fazer qualquer esporte. Você pode fazer natação, vôlei, futebol, ciclismo, triatlo. Eu sempre falo que o melhor esporte que existe é aquele que você se sente bem. Sim. É jogar vôlei, é natação, você tem os amigos, tem a resenha. Isso é muito bom, porque também é saúde você descontrair. Mas quando eu converso com os pacientes para falar qual é o melhor esporte para longevidade, e uma longevidade com qualidade de vida, que você vai ter autonomia, liberdade de conseguir levantar de uma cadeira, subir uma escada. Às vezes a cara tem uma escada e o paciente fica limitado, ele não pode mais subir ou descer sem ajuda. É a musculação. Então a musculação está mais que comprovada que você consegue dar uma longevidade com qualidade. E a grande dica é fazer musculação. Não é isso, Ítalo? Exatamente isso. Eu acho que tem que treinar, né? Existem estudos que mostram que você precisa pelo menos ter de 150 a 240 minutos de treino por semana para desenvolver a musculatura. E o uso da testosterona junto com o exercício é que ele vai ter o desenvolvimento muscular. Se fizer só a testosterona, existe a chance de fazer conversão, a conversão através da aromatase, que é essa enzima, né, que transforma a testosterona em hormônio feminino. E às vezes, muitas vezes, o paciente vem no consultório com estradiol extremamente elevado, a testosterona baixa tomando o hormônio. Achando que ele está beneficiando. E não vai elevar. E, assim, não façam uso sem orientação médica. Tá? Não façam uso sem orientação médica. O que a gente tem visto hoje, com as canetinhas de emagrecimento e com o hormônio, de resultados ruins no consultório por uso, por auto-uso, digo, né, autoprescrição. O paciente, porque o meu vizinho estava tomando, eu comecei a tomar também. Porque a esposa passou para uma pessoa, aí eu vou começar a tomar também. Não façam isso, porque vocês vão trazer resultados ruins para você, vão estar gastando um dinheiro desnecessário às vezes, né? E às vezes lá no consultório a gente vai ver o paciente usando essas medicações para emagrecimento e perdendo massa magra, não só perdendo gordura. Né? E a gente quer que ele perca o quê? A gordura. E quer que ele mantenha ou até ganhe
a massa magra. E esse é o grande desafio, porque para você ganhar massa magra, para você construir músculo, não é fácil. Não é. É um processo que você precisa realmente fazer uma atividade física resistida. Alimentação boa, sono bom, hidratação boa. Então, é um conjunto, é uma mudança de estilo de vida. Muitas vezes os pacientes estão esperando aquela resposta mágica do final. Doutor, qual que vai ser a minha resposta mágica para eu ficar grande, perder peso? Então, não é isso, né? Eu costumo falar que... Não é um milagre, né, Flávio? As pessoas querem ser emagrecidas, elas não querem percorrer a trajetória com esforço para o emagrecimento. E faz parte, é um processo que você, aos poucos. As canetinhas que chegaram, elas são excelentes. Ela está mudando a vida de muitas pessoas, mas tem que ter uma boa indicação, tem que ter um acompanhamento, porque além de você perder a gordura, você perde o músculo. Essas canetas, Flávio, eu digo que foi uma mudança tão grande, né? Porque a obesidade ela é um mal do século, né? É um problema sério, né? No mundo todo, principalmente aqui no Ocidente, né? A questão da obesidade. Você vê a América do Norte, nos Estados Unidos, ali, ele tem um índice de obesidade gigante. No Brasil também a gente está evoluindo com isso. E isso começa quando? Começa lá na infanto-juventude, né? Então você começa a ver aquelas crianças que estão super, hiper obesas. Por quê? Porque nós estamos ensinando elas, os pais estão ensinando elas a comer errado. Então manda para lá biscoito, manda militos, manda lá o refrigerante, bebidas adoçadas em geral, né? E aí essas crianças vão ficando cada vez mais com sobrepeso. E o desenvolvimento hormonal do homem, ele começa na pré-adolescência e adolescência, 12 anos. 12, 13, 14. E aí se ele está com sobrepeso, ele não tem um desenvolvimento. E aí ele começa a ter micropênis, né? Aquela obesidade abdominal grande. E isso vai fazer um trauma para ele no desenvolvimento, porque não vai desenvolver o músculo, não vai desenvolver o pênis, não vai desenvolver o desejo sexual. Então ele vai ser um adulto obeso com caracteres sexuais masculinos pouco desenvolvidos e vão gerar traumas lá na frente. Aí ele vai querer compensar isso aí quando? Quando ele for um adulto jovem. Aí ele vai querer fazer reposição hormonal, harmonização peniana para crescer o pênis e uma série de outras coisas. Que poderia ter tudo poderia ter evitado esse problema ali na infância e adolescência. Eu costumo falar que hoje em dia a facilidade dos fast foods, dos aplicativos de pedir comida, e eu sempre falo assim, a criança ela come porque tem em casa. Então eu acho que o maior responsável é por quem faz o mercado, quem enche o carrinho e quem põe na despensa. Então, os pais são peças fundamentais na alimentação da sua casa. Se você compra o biscoito, o ultraprocessado, o fast food, a comida fácil, a criança vai comer porque é gostoso, é de fácil acesso, não tem que cozinhar, não tem que... Então, é fácil. Então, o nosso grande... temos que combater é a despensa da sua casa, é o carrinho do mercado comprando alimentos saudáveis. Eu costumo falar que nós temos que desensacar menos, abrir menos embalagem e descascar mais para comer o natural. As verduras, os legumes, as frutas. E hoje, né? é bem difícil, se torna um desafio. Porque as pessoas não tomam mais água. É refrigerante, é água saborizada. A água saborizada é refrigerante. Eles vão só criando maneiras de vender um produto, e quando você toma às vezes um suco industrializado, você acha que aquilo que é natural, não é. Aquilo é cheio de conservante, açúcar, né? E isso vai influenciando no corpo. E a criança vai se tornando obesa desde cedo. E a obesidade a gente precisa combater, né? Eu achei interessante, eu tive no Congresso Brasileiro agora, como eu falei para vocês mais cedo, em Florianópolis, e pela primeira vez eu vi num congresso de urologia se falando sobre essas novas medicações para emagrecimento que trazem muitos benefícios para a nossa área da urologia. Tá? Então, em nenhum momento eu tinha visto ainda palestras em plenárias falando sobre isso. E agora é uma área que a gente já está abordando dentro da nossa especialidade também. Não é que a gente vai invadir a área do emagrecimento, do endócrino e de outros profissionais, não é isso. É que a gente pode trabalhar em conjunto com esses profissionais para melhorar aquilo que traz de benefício desses remédios. Então, por exemplo, na infertilidade, Flávio,
já estamos usando, né? Já existem evidências científicas para isso, de que essas canetinhas com essas medicações, os análogos de GLP-1 e outras mais, emagrecendo os pacientes, tem uma melhora do espermatozoide. Sim. Então a espermatogênese vai ser melhor, o resultado no sêmen ali do paciente vai ser melhor e ele vai conseguir engravidar mais, que é um grande problema também, né? A gente sabe que a infertilidade tem crescido no nosso meio pelos diversos fatores que a gente está exposto e que no passado não tinha, né? Estresse oxidativo, sobrecarga de trabalho, obesidade, radiação, fumo, né? Os cigarros da vez aí, que são esses vapors que trazem muito mal para a população. Enfim, eu achei bem interessante essa plenária sobre essa questão de emagrecimento para nós urologistas. Na verdade, a obesidade ela influencia em todas as áreas da medicina. Eu costumo falar, Ítalo, que a obesidade ela deveria ser uma responsabilidade de todos os médicos. Sim. Todo médico deveria abordar a obesidade, porque ela influencia na gestação, na gravidez, o sobrepeso tem problemas, influencia na parte dermatológica, na parte da urologia, coração, né? No coração, na cardiovascular, diabetes, em tudo, na endócrino. Sim. Então, eu costumo falar que a obesidade deveria ser uma responsabilidade de todos os médicos. Todo médico deveria saber tratar, né? Saber tratar, paciente, orientar, né? abordar. Não é querer se meter na área do endócrino ou na área do nutrólogo, não é isso. É uma questão de você abordar o paciente como um todo, porque Sim. é a pressão alta, é o diabetes, é a doença vascular, é a gravidez, é a infertilidade, é a síndrome metabólica. Exatamente, é isso aí. Influenciando em todas as áreas da medicina, na oftalmologia, em todas as áreas, na pediatria, em todas as áreas da medicina, a obesidade traz consequências ruins, né? Muito ruins mesmo. Ítalo, o que nós temos de novidade hoje na urologia como um todo? O que está vindo de novidade na parte das cirurgias da hiperplasia prostática, na parte até do câncer mesmo, de próstata? Sim. O que tem de novidades hoje? Bem, a tecnologia, né, a engenharia na área da medicina e a tecnologia, a inteligência artificial, elas têm caminhado, aliás, eu acho que elas estão correndo, né? Elas caminham a passos muito largos para nos ajudar, e isso é excelente. Tá? Então, por exemplo, nas áreas que eu mais trabalho, biópsia de próstata, né? Nós inovamos aqui em Manaus em 2023 com a biópsia de próstata transperineal. Agora a gente já faz a transperineal pura, a transperineal com fusão e agora, recente, participei dessa mesa lá, onde a gente já vai começar a inserir na nossa área a inteligência artificial. O que a biópsia vai ganhar? Equipamentos que o próprio equipamento, pela inteligência artificial, trabalhado em grandes imagens, grandes bancos de imagem, eles vão direcionar para a gente a área target, ou seja, a área foco. Aonde é que eu tenho que colocar a minha agulha para tirar os fragmentos da próstata para mandar para análise histopatológica. Então veja, não é que a inteligência artificial vem para substituir o médico, ela não vem para substituir o médico que está estudando, que está envolvido com o processo. Talvez ela substitua aquele cara que está parado no tempo e que só fazia o básico do básico. Ali o robozinho vai poder fazer uma triagem. Mas para a gente, ela está ajudando a dar diagnóstico com mais precisão. Então, a inteligência artificial dentro da área de imagem, ressonâncias multiparamétricas de próstatas e na transperineal, nas biópsias de próstata, avançaram e hoje já são uma realidade. Ainda não são realidade para nós aqui em Manaus, os equipamentos são muito caros, mas em breve será. Tá? Assim como a gente mudou da biópsia de próstata transretal, né? Que a gente chama até de transfecal, porque através das fezes você biopsiava a próstata, ou seja, uma coisa bem ruim, gerando infecção né? E sangramento via retal. Então, acho que esse foi um ponto que evoluiu muito, tem evoluído. Outra coisa que evoluiu bastante no tratamento do que você falou da hiperplasia prostática benigna. E nós também começamos a fazer as enucleações de próstata desde 2023, em outubro, aqui em Manaus, através de energia bipolar, e depois migramos para o laser de alta potência. Hoje nós temos 3 lasers de alta potência já na cidade, o mesmo que nós temos em São Paulo, o mesmo que tem em Curitiba, né? Para fazer enucleação da próstata com laser. É uma cirurgia chamada de HOLEP, H-O-L-E-P,
né, que é Holmium Laser Enucleation of the Prostate, é uma sigla em inglês e que pode ser usado também com a fibra de túlium, com a fibra de outras energias para ajudar o nosso paciente. E o que isso traz de benefício? Fazer cirurgias minimamente invasivas, ou seja, por dentro do canal da uretra, deixando os pacientes praticamente sem nada de próstata na parte interna e eles melhorando o fluxo urinário e preservando continência, tá? E preservando potência. Ou seja, o paciente opera da próstata e não fica impotente, ele opera da próstata e não fica perdendo xixi e usando fralda. Isso na doença benigna da próstata, né? A tecnologia da robótica também trabalhando já com robôs cada vez mais modernos. Agora nós já temos os robôs chineses que baratearam bastante o custo do equipamento no Brasil e que em breve isso daí vai chegar para o paciente também. Então acho que a medicina evoluiu muito de uma forma geral e dentro da minha área, da área da urologia, a gente tem visto benefícios tanto de medicações, Flávio, como também da tecnologia nos equipamentos. Das medicações a gente tem aí novos remédios quimioterápicos e os bloqueadores hormonais, né? Mais modernos, trazendo benefício para o câncer de próstata e trazendo mais sobrevida e mais qualidade de vida para os pacientes com câncer de próstata que já estão metastáticos, ou seja, já saiu da próstata e já foi para outra área, né? A tecnologia ela vai sempre trabalhar a nosso favor, então Sim. Quem tem acesso à tecnologia se qualifica, se prepara, se torna tecnicamente melhor. O grande beneficiado é o paciente, que vai ter um tratamento menos invasivo, um resultado melhor, sem complicações ou efeitos inesperados ou indesejáveis, como a parte da ereção, da incontinência. Então, isso é importante. Como o doutor Ítalo falou da hiperplasia prostática benigna, essa sim tem mais sintomas. Sim. Ela comprime o canal da urina, o paciente tem dificuldade de urinar, e quando você faz um tratamento através da uretra e vai lá e consegue fazer uma enucleação. Isso, enucleação. Você termina, uma palavra mais simples, raspando, você consegue diminuir a o volume. raspagem era aquela que eles chamavam antigamente, né, que é a RTU de próstata, é uma raspagem da próstata. Hoje o termo para essa cirurgia é a enucleação, porque a gente termina tirando toda a parte interna da próstata e deixa só a cápsula da próstata, que é a parte externa, que é onde passa os feixes vasculonervosos, né? Então a potência do homem está ali na parte externa. Então a gente mexe só na parte interna e mantém ele potente, né? Na verdade, eu fico muito grato ao Ítalo ter comparecido aqui, nós conversarmos. Infelizmente, nosso tempo é curto e tem tantos temas para nós conversarmos. É verdade. Tem a parte hoje do aumento peniano, para fazer a harmonização, né? Tem a parte do cálculo renal, que é uma outra doença que é muito comum nas pessoas e que se torna, às vezes, uma dor. E eu posso falar porque eu tenho, de vez em quando, uns cálculos, é algo que incomoda muito. Então, são muitos assuntos. A área da urologia é muito ampla, né, Flávio? Ampla. Eu sempre falo para os meus pacientes e falo para o meu filho também, que eu gosto muito da área da urologia, ele está seguindo aí nesses passos, que você vai poder escolher o que você quer fazer dentro da área da urologia. Se você quiser trabalhar só com mulheres, na parte de incontinência urinária e doenças da parte genital e prolapsos, você consegue. Se você quiser trabalhar só com crianças, você faz uropediatria. Se você quiser trabalhar na andrologia, reposição hormonal, infertilidade, doenças voltadas a isso. Se você quiser na oncologia, só tratamento de câncer de rim, de bexiga, de pênis. Hoje a estética também, né, voltada à parte da harmonização, que a gente já está entrando um pouco também nessa área de harmonização, porque os homens exigiram isso, eles pediram isso, né? Eles viram as mulheres se cuidando muito, parte de mama, lipo e outras coisas, e hoje os homens estão um pouco mais voltados para essa questão estética também genital. E é uma coisa que hoje já está tradicional ali no Congresso, a gente já vê nos estandes do Congresso Brasileiro de Urologia, tem estandes voltados só para essa parte, que no passado não tinha, né? Parte estética. Vendendo a parte estética genital, vendendo ácido hialurônico, vendendo botox, cremes de clareamento do pênis, material de sex shop para ajudar ali os casais
né, as parcerias nas relações sexuais, ou seja, muita coisa que cresceu. Na verdade, isso é importante, porque às vezes o paciente tem uma queixa de impotência, de desmotivado, e às vezes o problema está com o casal. Sim. Às vezes o problema não é ele, né? só nele, uma parte relacionamento interpessoal, né, Flávio? Às vezes gerando um conflito. Às vezes a companheira está obesa, não está se cuidando. Aí o homem não vai ter motivação. Então, se você às vezes tratar apenas o homem e não olhar para o casal, Sim. não quer dizer que você vai tratar a mulher junto, no caso da urologia. Orientar, pelo menos. Mas pelo menos orientar e entender que o problema dele não é apenas dar um medicamento, é você entender o contexto da sua residência, da sua parte conjugal como todo. É importante. Doutor Ítalo, eu queria deixar o espaço aberto para divulgar a clínica, divulgar lá o urocentro, o consultório. Hoje tudo é rede social, vou divulgar, divulgar as redes sociais, fique à vontade, o espaço é seu. Tá bom. Bem, Flávio, muito obrigado aí pelo convite. Você sabe que o carinho que eu tenho grande pela nossa amizade, desde os 10 anos de idade, quando nós começamos lá no Colégio Militar, é muito grande. E eu fico feliz com o teu sucesso profissional e essa mudança de trajetória que você vem fazendo ao longo dos anos. Te desejo muito mais ainda sucesso em todos os sentidos e saúde, sobretudo. Queria agradecer o convite e agradecer a vocês que nos escutaram, chegaram aí ao fim de 1h e pouco de podcast aqui, de falar sobre um pouco da minha área. E a minha rede social é dr.italocortez_. Então, eu trabalho no consultório do Crystal Tower, no 10º andar, onde eu divido a sala com uma equipe de cardiologia, né? E também trabalho na clínica Urocentro Manaus, que fica na Rua Fortaleza, onde eu divido com os meus sócios lá, que tem um uropediatra, que é o Petros, né, e mais 2 outros sócios que trabalham nas outras áreas da urologia. Então, Urocentro ou Crystal Tower. E aí, no meu Instagram, você consegue visualizar lá os nossos contatos. Sejam muito bem-vindos. E que, infelizmente, o tempo acabou. É uma conversa muito boa, um bate-papo realmente bem descontraído sobre alguns assuntos da saúde masculina, que fica de mensagem que o Novembro Azul é para chamar a atenção e que o homem não é apenas um câncer de próstata, o homem tem inúmeros problemas e soluções às vezes simples de resolver. Então fica a dica para todo homem, durante o ano inteiro se cuidar e especificamente agora no mês de novembro, procurar o seu médico, procurar o seu urologista ou apenas o seu médico do posto de saúde para fazer um check-up da saúde masculina e fica a grande dica, se cuidem. É isso. E vocês que nos acompanharam, gostaram do nosso bate-papo, eu convido todos a se inscreverem no nosso canal e curtir, comentar, compartilhar e espero todos vocês no nosso próximo episódio.